Um jogo exatamente da maneira que todo mundo esperava. Um Cuiabá atrás da linha da bola e colocando muitas dificuldades para o Internacional ser criativo. O Inter martelou, não teve uma atuação brilhante, matou com a estrela de um cara que está vivendo uma fase espetacular. Alexandre Alemão decidiu o jogo para o Inter e coloca o Colorado na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo sobre Inter 1, Cuiabá 0, agora aqui no A Dupla. Bem, gente, obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu vou dando a volta aqui no gramado, porque acabou de acabar, ó, esse gramado tá vazio, o estádio está se esvaziando. Acabou de acabar a vitória do Internacional pelo placar de 1-0 contra a equipe do Cuiabá. Eu vou aqui trazer os principais destaques. Em um jogo duro, o Inter teve dificuldades para vencer a equipe do Cuiabá. E a gente não pode dizer que eram dificuldades inesperadas, que foram dificuldades surpreendentes, porque o Internacional, a gente sabia, ia enfrentar um adversário que se defende muito bem, mais do que isso, que foca muito em se defender, algo que o Inter tem dificuldade de enfrentar. O Cuiabá se colocou em uma linha de 5 atrás e não deu espaço para o Inter criar. Entregou a bola para o Internacional e disse: vai Inter, cria. E o Inter teve dificuldades. De qualquer maneira, mesmo com as dificuldades que o Internacional teve, a gente não pode dizer que o Internacional fez um jogo ruim no primeiro tempo. Pelo contrário, o Inter teve volume, o Inter teve atuações individuais destacadas, como a do próprio Alemão, muito participativo, do Alan Patrick, que finalizou pelo menos 3 bolas de dentro da área e foi o responsável por dar essa criatividade ao time do Internacional. O Inter teve volume de jogo, faltou uma oportunidade um pouco mais clara, faltou uma eficiência um pouco maior do ataque do Internacional para poder vencer aquela barreira, aquela muralha que foi montada, o Parque de Bus do Cuiabá no primeiro tempo. O Inter teve oportunidades, teve bola na trave, teve finalização de dentro da área do Wanderson, do Alan Patrick, mas não criou chances assim muito consolidadas. Até as bolas na trave foram anuladas por impedimento, mas foi um primeiro tempo bom, dominante do Internacional, que mostrou o que seria a partida e que mostrou quais as dificuldades que o Internacional teria ao longo do jogo. E aí eu quero abrir já um capítulo para as trocas do Mano Menezes, que foram muito eficazes, que foram muito assertivas no longo da partida. Ele já troca no intervalo, e aí por uma questão física, porque o Wanderson, ele sentiu um desconforto na coxa direita, e em função desse desconforto, teve que sair do jogo, e entrou o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique entrou muito bem. Ele inicialmente vai para a ponta esquerda, depois muda para a ponta direita e é uma das principais válvulas de escape do Internacional, como era o Wanderson, mas em uma partida melhor do que a que o Wanderson fez. Tanto que o primeiro lance do segundo tempo é uma bola que o Pedro Henrique pega do lado esquerdo, passa por cima do lateral do Cuiabá, faz o cruzamento, aí o Bustos faz uma bela jogada, um domínio e finaliza e quase marca. E o Inter começa a martelar. O Mano mexe de novo no time e tira o Johnny, que não fez uma partida brilhante, mas eu entendi que ele fez uma partida correta na marcação, até aparecendo na área, se movimentando muito bem, e ele tira o Johnny para colocar o Edenilson, para dar um pouco mais de criatividade para o meio campo, porque o Inter precisava naquele momento. E foi, mais uma vez, uma alteração acertada do Internacional. O Mano melhora o time do Inter, que começa a ter mais posse de bola, começa a ser mais agressivo contra o time do Cuiabá. E aí, ele, não satisfeito, resolve mudar ainda mais. O Maurício e o Alan Patrick tiveram uma queda, provavelmente por desgaste físico. E aí ele chama Taison e Estevão. E o Taison e o Estevão se colocam para entrar. E quando eles estão na beira do gramado, acontece o gol do jogo. Uma baita jogada do Pedro Henrique, um contra-ataque pelo lado direito, o Bustos aciona o Pedro Henrique em velocidade e o Pedro Henrique passa por cima de todo mundo. Faz o cruzamento na cara do gol pro Alemão e o Alemão erra em bola. A bola vai pro lado esquerdo, volta pro Alemão, que faz a parede, devolve a bola pro Bustos, o Bustos devolve de novo aberto pro Pedro Henrique e aí o Pedro Henrique capricha e acerta um cruzamento na cabeça do Alemão. E o Alemão entra, quase com bola em tudo, de testa, faz o gol de cabeça. O Alemão, que havia perdido outras oportunidades, inclusive de cabeça na partida, faz o gol e explode o Beira-Rio. É importante a gente destacar a insistência
do alemão e a insistência do Pedro Henrique nesse lance. Jogadores que erraram a primeira, não desistiram, foram de novo e o Inter conseguiu então chegar ao gol através dessa jogada. E destacar também o momento do Alexandre Alemão, né? É espetacular, é impressionante como o alemão tá com a fase maravilhosa, como tá tudo dando certo pro alemão. Vibrou muito, celebrou muito o gol dele, é o 7º gol do alemão no Campeonato Brasileiro, ele é o cara que mais participa de gols do Inter no Campeonato Brasileiro e a principal figura ofensiva do momento do Internacional. Depois do 1-0, o Inter teve dificuldades. Assim como teve a possibilidade de ampliar o placar para fazer 2-0, o Inter, em alguns momentos, poderia ter levado empate. E no apagar das luzes, teve um lance muito esquisito. O Edenilson se enrosca com o André dentro da área e a arbitragem marca pênalti. O Beira-Rio se calou. O Beira-Rio se calou porque parecia que a vitória ela ia embora. De um lance tosco, um lance bobo. E que eu não vi ainda na repetição, tá? Mas todo mundo que me relatou disse que não foi pênalti. O árbitro foi chamado no VAR, anulou o pênalti pro bem da vitória do Internacional. Que dá confiança, mais uma vitória contra o time da parte de baixo da tabela, tirando aquela história de Robin Hood, de que o Inter tira dos ricos para dar pros pobres. Não, o Inter passou por cima do Cuiabá com dificuldades, é verdade, mas conseguiu vencer. E o Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem que torcer pro São Paulo e pro Goiás amanhã contra Flamengo e Corinthians, mas o Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vitória gigante e vitória com a estrela de Alexandre Alemão. Só destaques individuais aqui, Vitão, melhor jogador em atividade no Rio Grande do Sul. O Vitão tá jogando demais, partida impecável, perfeita do Vitão. Bustos, muito bem também o Bustos. Para mim, foi um dos melhores jogadores do Inter da partida. Só atrás do Vitão e, obviamente, do Alexandre Alemão. O cara do momento no time do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que eu tô indo lá pra sala de imprensa acompanhar a coletiva do Mano e depois trago tudo no Diário do Inter KTO. Beijo!